Rafa pediu para perguntar como foi ser enganado pelo maior mentiroso do país. Cara, isso aí foi muito engraçado, cara. Do Vips Isso lá? aí foi 2001. Alexandre Ascioli, Luciano Huck, João Paulo Diniz e Ed Sá, um grande empresário, compraram o Recifolia. Recifolia, a Gol tinha, sei lá, 2 meses um mês de funcionamento. A companhia aérea, os caras tinham 10 Boeing, estava começando a companhia aérea, a Gol patrocinou. Os caras chamaram 450 mulheres e 50 homens. Na época eu estava ainda surfando onda grande, Nazaré, sim, por causa da Globo. 2001, ainda era contratado da Globo. Tá. Tava nesse circuito bom de eventos grandes e tal. Era amigo dessa turma e fui convidado para ir. Tinha assim, um Boeing saiu de Porto Alegre com as mulheres que os caras escolheram para convidar. Outro Boeing saiu de Floripa, tá, só de mulher. Nossa. Com as convidadas. Sim. Outro saiu de São Paulo, outro saiu do Rio. Cara, 4 aviões de convidadas fechados, com patrocínio da Gol. Eles fizeram algum esquema, pagaram combustível, não sei. A turma tava querendo, eles compraram o Recifolia, tinham uma marca de energético que eles estavam lançando, tinha um projeto bacana dos caras. E foi o evento mais inauguração do Nanai em Muro Alto. Lá em... Como é que é o nome da... Nanai... cara, é um resort, cara. Paradisíaco. Sabe aquelas palafitas em cima da água, aquela água transparente? Enfim. E esse resort estava fechado, os caras estavam recém-inaugurando. Nunca tinha sido usado. Eles fecharam o resort. Foi um evento assim, cara. Absurdo. Absurdo, cara. Absurdo. Maravilhoso. E aí, cara, chegou um cara... Um cara que se passou, chegou com um documento frio, se passou pelo dono da Gol, se apresentou, chegou em Recife, foi numa loja, numa locação de carros, locou um carrão, alugou, pegou 4 seguranças, 5 seguranças, um motorista, mais 4 no outro carro, pagou uns caras de 100 pratas por dia, os caras de terno preto lá, um terno meio surradão. Contratou uma secretária e chegou no evento como dono da Gol. E aí... e aí eu cheguei no evento, eu tô lá no evento, um evento maravilhoso. Imagina, cara, 450 mulheres lindas, escolhidas, né? A dedo. A dedo. A dedo na boa, viu? Na boa, não na dedada. A dedo, não na dedada. E 50 convidados. E aí, cara, imagina esse evento, cara. O camarote Recifolia rolando, um camarote maravilhoso, né? Um camarote lindíssimo, da decoração ao tapete, tudo lindo, incrível, hotel maravilhoso, restaurantes maravilhosos, comida, tudo muito top. E aí, daqui a pouco, chega um maluco. Um monte de... João Paulo Diniz sem segurança dentro do negócio. O cara que mais tem essa segurança mais forte do Brasil. Chega um maluco com 8 seguranças. Andando. Aí, cara, eu tô ali, cara. Eu lembro até hoje, cara. Eu tava conversando com um monte de gente. Chega um maluco, com uma porrada de segurança, traz uma secretária do lado. O cara chega assim, ó. Um copo de uísque na mão e o cigarro na mesma mão. Chega assim do meu lado, trocou o copo, botou o cigarro aqui, apertou minha mão e falou: ouvi falar muito bem de você. Tentei contratar você para fazer a campanha da Gol, mas eu não consegui. Aí eu, pô, rapaz, tudo bom? Tal. Aí ele falou, eu sou Constantino. Então. Eu falei, opa, rapaz, tudo bem? Aí ele falou, quem que falou de mim? Aí ele falou, cara, o Caco e Rampeter, meus amigos de Porto Alegre. Sim. Caco e Rampeter e Dado Beer, dono da Dado Beer. Duas pessoas, figuras... muito conhecidas no Rio Grande do Sul, né? E eu era amigo deles de Porto Alegre. O Caco eu conheço desde que eu sou moleque, o Caco Johan Peter, dono da Gerdau, o Caco. E o Dado Beer também é da família. O cara estudou, casou, então. O cara ficou no presídio estudando. Cara, depois que eu fui ver, ele tinha uma revista, a inauguração da Dado Beer no Rio,
Tava eu, o Dado Beer e o Caco Rampeter. Nossa. E aí devia ter alguma legenda, amigos desde a infância, alguma coisa assim, né? O cara E aí ficou ele com chegou aquilo. assim, cara, nunca vou esquecer, ele chegou falando e falou os nomes. Então, eu acho que ele ficou no presídio, vendo as revistas, se informando, estudando. Ele sabia tudo, cara, da vida de cada um. Se ele chegasse aqui, se ele encostasse aqui em você, ele ia Eu ia falar, acreditar. pô, Vilela, não, ele ia falar, cara, de alguma coisa Celso que Cavallini. ia abrir a guarda de você. Entendi. Entendeu? E aí ele chegou assim e colou em mim. Eu tava na época, né, essa coisa de uma pressão maior de mídia. A Rede Globo me ajudou muito nisso. E aí, cara, claro que tinha, né, um tratamento bom. O cara encostou e ficou ali, mulherada, né? Um monte de mulher na festa e tal. O cara encostou em mim, cara. Eu lembro que passou o Amaury Júnior na festa. O Amaury passou reto por ele. Aí um assessor do Amaury falou. Cara, eu tava do lado. Foi na hora que ele chegou no negócio. O camarote era grande, mas não era tão grande assim, Sim. né? Sei lá, 50 metros. Por menos de 10 de largura, alguma coisa assim. Então você quase que visualizava todo, né? Todo mundo que tava ali e tal. E eu lembro, curiosamente, cara, passou o Amaury. Aí a assessor do Amaury falou, porque o Amaury passou reto. Eu já tinha falado com ele, ele passou, me deu uma cumprimentada e não falou com o dono da Gol. Aí o Amaury voltou, ficou conversando com ele, enfim. O cara encostou em mim, colou em mim. E aí no dia seguinte, rolou a festa ali, o cara ficou conversando e tal. No dia seguinte tinha um almoço no Nanai. E aí o cara falou, pra eu e pro Amaury, vocês vão comigo no meu helicóptero. E só quem tava de helicóptero era o Hulk, o João Paulo Diniz, o Acioli. A gente tava de van, de ônibus. Tinha um ônibus para levar os convidados. Eu tava no ônibus. Ou na van, não lembro. O malandro. De helicóptero tava só os mortais, né? Os top. Eu não era o mortal, né? Mas eu tava no intermediário, porque a turma era da pesada. Claro. Todos ali tinham seus aviões já. O Hulk não era o Hulk que é hoje, mas já tinha seu helicóptero, já locava, eu acho. Mas estavam lá com... Cara, tinha um evento, tinha assim 7 helicópteros pousados no almoço. Entendi. Né, no gramado ali. É um maluco, não, vocês não vão de ônibus, não. Vocês vão comigo no meu helicóptero. Eu, a Mauri, a esposa do Mauri, entramos no helicóptero. Um malandro pilotando, rapaz. Nossa! E pilotando bem, brincando, fazendo brincadeirinha. Que doideira! 1 esquilo zerado. E aí, e detalhe, quando a gente decolou, ele ainda mostrou esse avião, o avião dele, um Citation 2. Era um Citation 2. Eu voltei com ele nesse avião. Eu tava com uma moral danada, o cara colou em mim. Cara, a história é muito engraçada. Do cara. Porque o cara encostou em mim. Aí no outro Você dia ajudava eu ia de ônibus. a corroborar a história dele, né? Claro, se você acreditou. Claro. Aí o que aconteceu? Não, vamos no... Aí, cara, ele sentou na mesa. E ele tava sempre com 2 telefones celulares. E, cara, ele tinha uma abordagem inicial muito boa, falava meia dúzia de coisas, só que o repertório dele não era tão... não aprofundava, né? E aí, então, ele tinha sempre essa saída dos celulares e resolvendo coisa e tal. Ao ponto das pessoas comentarem, pô, lá, o que adianta? O cara, dinheiro pra caramba, cheio de coisa, não vive. Porque ele ficava... Ele fazia uma introdução e saía, né? Um cara muito habilidoso, né? Muito habilidoso, assim. E, cara, quem tava chancelando ali era essa turma. Claro que essa turma poderosa, eles não permitiram que o nome deles fosse envolvido. O Amaury deu risada, tinha que dar risada mesmo, entrevistou o cara. E eu fechei um contrato com a Mariana Caltabiano, que fez o livro dele, para fazer o documentário. Inclusive, eu gravei o documentário na minha casa, no Rio de Janeiro. Eu fechei um contrato com ela e também fechei um contrato com a O2, que fez o filme. O VIP. Com o Wagner Moura, o VIP. Grande parte do roteiro, eu dei um depoimento de 3 horas. Numa mesa assim, ó, com todo mundo, na O2 aqui. Aqui em São Paulo. Para contar. O roteirista, a direção toda, uma equipe enorme. Eu lembro, cara, eles botaram uma câmera, eu sentei na ponta da mesa, na O2, assim. Uma mesa gigante com um monte de gente da equipe. E eu falando. Porque eles não tinham uma saída. Aliás, o filme é meio... Não tinha como explicar algumas coisas, né? O filme ficou meio sem saída, o roteiro, né?
Mas aqui é uma o crítica helicóptero, por construtiva. exemplo, era alugado? Ele deixou uma dívida enorme, cara. Aí Ah, a é? história... Cara, rolou lá o Recifolia e tal. O cara segurou aquela farsa até o final. Enrolou, cara, que as pessoas queriam voo. Tava cheio de gente. E as pessoas queriam voltar e não tinha como voltar. Não tinha mais hotel. E ficava um monte de gente em cima dele para resolver o problema de voo da Gol. E ele segurando a onda, cara, ligando e tal. Sentado numa mesa, cara, atendendo, cara. Trabalhando. Cara, entrou no personagem e esquece. Foram 4 dias de evento, né? Foi um feriado prolongado, assim, o Recifolia. E, cara, chegou no final, você volta comigo. Cara, e ele mandou, cara, não vou falar o nome da pessoa aqui, mas ele mandou, tinha uma amiga nossa, uma convidada, conhecida, bem, que ela tinha que voltar, ela ficou a primeira noite, uma mulher linda, espetáculo. Atriz, tinha que modelo? voltar por causa da filhinha. Sim. E aí o cara mandou, cara, uma perna, cara, Recife, Rio, Recife, hoje, sem sacanagem, deve ser uns 60 mil ou mais. Tô sem noção, que eu não freto um jato há 25 anos. Mas... um pouquinho menos, uns 23 anos que eu não freto um jato. Eu não, né? Os meus empresários. Claro, né? claro. Os caras da contratavam. época. O cara bancou isso? Não, cara, o cara, ele chegou na empresa de táxi aéreo Sim. e pegou um helicóptero e um jato, porque ele era o dono da Gol. E os caras deram. Pô, cara, dono da Gol? Pega aí, paga depois essa porra. E, cara, ele fez a perna Recife, Rio, Recife. Aí ele mandou o Amaury ia voltar um dia antes, fez a cobertura toda e queria meter o pé. Ele mandou o Amaury Recife, São Paulo, Recife. Aí, cara, olha só, cara, 4 pernas dessas no Citation 2, cara. Nossa. Olha isso aí, vê quanto é que é, cara, essa porra. Helicóptero, 4 dias de helicóptero, 1 esquilo fechado pro cara, 4 dias. Um Citation 2, a perna que eu fiz com ele. Aí, cara, o cara colou em mim. E aí e as pessoas começavam, não vou nem dizer o nome, pessoas conhecidas aí, Sim. chegando em mim para querer voltar Pra conseguir... com o jato, porque não tinha voo, cara. Recife estava lotado por causa do Recifolia. Não tinha voo. Recife, Rio, Recife, São Paulo. Tava ruim, tava tudo lotado, não tinha como. Poucas conexões. E, cara, gente bem conhecida, cara, que eu não vou falar aqui. Mas por quê? Pegar mal falar? Não, pega mal. Aí o cara chega, pô, cara, me bota no jato aí, cara, me apresenta o cara. Eu com a mão moral. Aí, cara, tanta moral, cara, que eu peguei o meu amigo, meu parceiro, vou falar aqui, Marcos Buais, meu camarada, e botei no jato. Vem comigo. Olha a moral, não, você vem, claro, meu irmão. Botei, cara, ele deixou o Buais em Vitória, que o Buais tinha business em Vitória, ele é de lá, né? Nós decolamos de Vitória pro Rio. Aí quando a gente chegou no Rio, eu quis retribuir o cara. Falei, cara, vamos comer, cara. Na época, uma churrascaria maravilhosa. Melhor serviço que eu já vi na vida, o Porcão. Churrascaria maravilhosa. Falei, cara, você é meu convidado vamos comer, cara. Vamos almoçar. Cara, e eu tinha que voltar para São Paulo nesse mesmo dia, cara. Eu tinha um evento aqui. Era a inauguração de uma loja num shopping center. Cara, era um evento da Gaistern, cara. Eu ia fazer, cara. Porra. Aí, olha a coincidência. Chego no Porcão, agora é a comédia. Chego no Porcão, dou de cara com o Marcos Frota. Marcos Frota comendo ali sozinho. Eu tinha chamado um amigo meu, do Rio, bacana pra caramba, um camaradaço, pra eu apresentar o dono da Gol pra ele. Claro. Esse cara, esse meu amigo, tinha negócios bons. Cara, entro no Porcão com ele. Dou de cara com o Marcos Frota sozinho, almoçando. Falei, pô, senta com a gente aqui. Aí, Frota, você tem circo, né? Esse maluco é dono da Gol. Cara, Marcos Frota, porra, tudo que ele precisava, né? Passagem aérea, patrocínio. Enfim, rolou uma conexão ali, a gente comeu, cara. Comemos no Porcão, meu amigo chegou, pagou a conta. Aqueles amigos, sabe que chega a conta de 12 mil, puxa o black... Coloca aqui. Aqueles que parece que quanto mais caro, mais o cara gosta de pagar. Né? De vez em quando, né? Quando convém, né? Tem esses malucos. Chamei um desses malucos, meu camarada, simples pra caramba, maravilhoso.
O Valtinho, não vou falar o sobrenome. Valtinho pagou a conta do porcão, puxou o Black. Nesse meio tempo, cara, eu tinha que ir em casa, eu tinha que resolver umas coisas. Eu fui pra casa, o cara não mandou uma conversa, cara, no Valtinho, não foi pro shopping, cara. Na época não tinha, era o Barra Shopping só. Foi pro Barra Shopping, comprou um monte de coisa no cartão do meu parceiro. Cara, que lábia é essa, velho? É, cara, ele falou, não, meu cartão não veio e tal. Por causa do dono da Gol, cara. É, dono da Gol, você acha que... Porque tinha um evento... Aí, cara, o Marcos Frota falou, porra, a conversa, o Marcos Frota ficou amigo dele, a gente tinha que estar à noite em São Paulo, eu tinha que estar 8 horas da noite em São Paulo, cara. Porque era o evento. Coincidência, cara. O Marcos Frota falou, cara, a Carol tá indo nesse evento, cara. A Carolina Dickmann. Sei. E aí, cara, o Marcos Frota liga pra Carol e tal. Não, nós vamos. Ele falou, "Não, vamos todo mundo no meu jato. Vamos no evento." Foi aí que ele marcou no Santos Dumont pra gente decolar, na sala da Líder. E ele pegou o meu parceiro e foi pro Barra Shopping comprar uma roupa. Sei. Pra ir no evento. Pra vir no evento aqui em São Paulo. A gente no Rio. O evento bacana daquela marca de joias legais. E aí, cara... O cara, velho, compra uma roupa, o Valtinho paga no cartão, ele mandou uma lábia lá, o Valtinho meteu o cartão. Chegamos no Santos Dumont, tava marcado tipo 6 horas na sala da Líder, a gente ia decolar e vir, né? Coisa boa, não precisava fazer check-in, né? Tava ali na sala, VIP e tal. Tô eu, Carol, Carolina Dickmann, Marcos Frota e o meu camarada, o Valtinho. Aí, cara, eu lembro, cara, eu tava muito cansado, cara, eu tinha tomado o pré-treino, cara. Era uma época que eu tomei um pré-treino, cara, pra me dar uma acordada. Esses comprimidos de cafeína, de coisa. E, cara, eu lembro que a Carolina tava cansada, cara. Eu tomei ela, o que você tá tomando? Eu falei, cara, isso aqui é pra treinar e tal, pra dar uma levantada. É igual um café e tal. Falei, me dá. Ela tomou, ficou... Acordou, né? Ela tava cansada. Cara, daqui a pouco, e o maluco só no telefone lá. Daqui a pouco ele... Só enrolando. Não, como? A turbina, eu paguei a... Como é que é o nome? A manutenção. Mas eu paguei a manutenção, gastei não sei quanto, blá, 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 eu vou processar, tal. Eu, cara, calma, cara, vamos de Gol. E eu lembro, cara, que ele tava tão estressado ali fora, cara, a gente ali dentro, e já tava meio que na hora. Na hora. O que aconteceu, cara? Os caras de lá, bateu segunda-feira, isso era segunda-feira. Bateu segunda-feira, o cara da empresa de táxi precisava receber. Começou a cobrar, deu 5:30 da tarde, o cara chegou pro comandante dele e falou, cara, não decola. O cara chegou lá, o avião não ia decolar. E a gente ali, cara, todo mundo arrumado, pronto pro evento. Pô. Eu, Carolina Dickmann, Marcos Frota e o meu parceiro. Cara, ele mandou uma lábia, cara. Não sei o que. O Valtinho de novo puxou o Black, cara. Não. Eu lembro que era sei lá quanto a perna, Rio-São Paulo. A gente tava na sala da Líder. A Líder tem jatos. Sim. Mas quem tem jato particular usa o serviço que não é das companhias gigantes, e sim das empresas de táxi aéreo, né? Sim. Então a gente já estava ali na Líder. Porra, deu problema na turbina, não pode decolar, deu problema, ele está processando a empresa, não pode decolar, blá, 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 blá. Valtinho puxa ele manda a lábia, Valtinho puxa o Black, paga a ponte, paga o jato pra todo mundo da Líder. Nossa. Aí a gente ia decolar. Cara, nisso, cara, estamos sentados ali na sala, cara, da Líder no Santos Dumont. Chega 2 malucos de terno. Olharam pra ele. Seu documento, por favor. Aí ele puxa o documento, dá pros caras. O cara acompanha a gente, por favor. E, cara, a gente assim, eu tava sentado desse lado aí. A Carol ali, Marcos Frota aqui. Os dois federais. Cara, eu tô vendo toda a cena, velho. O malandro sentado aqui. Os 2 federais chegaram aqui. Aí ele levantou, cara. Levantou, saiu, fez assim, ó. Virou pra gente, ó, na porta da sala da Líder do Santos. Virou, fez assim. Aqui, pega, tá pegando? Pega. Ele virou e fez assim, ó. Pera aí que eu já volto. Cara, na maior moral. Já volto. Nunca mais, né? Nunca mais. E não se abalou, aí, cara, não se abalou. Só que nisso, cara, o Marcos Frota levanta, cara, pro federal. Ele fala, o que houve, cara? O Marcos Frota rindo do federal, fala, cara, bem assim. Tipo, você não sabe que... Esse cara é dono da Gol, cara. Pro federal, cara, falando assim. Cara, esse cara é dono da Gol, cara, vocês estão loucos. Cara,
Assim, velho, eu vi essa cena, cara. Mano. E eu e a Carolina com cafeína na cabeça, ligado pra caramba. Ligado pra caramba. E aí, Cara, meu. o cara entra, vai pra Federal, sai nessa pose, né? Espera aí que eu já volto, só vou resolver aqui, já venho, vamos decolar. Cara, só que aí já era 7 horas, a gente tinha que decolar, tinha que estar aqui em São Paulo 8 da noite. Cara, o que aconteceu? Maluco, cara, daqui a pouco volta o Federal, volta um Federal. Quem é que... Vocês estão com ele, né? Todo cagado, né? Sim. Alguém tem que me acompanhar agora, que tem que ser testemunha. Cara, eu que apresentei o Marcos Frota, eu que botei... Na época eles eram casados, né? O Marcos Frota e a Carol. Cara, aí eu, porra, tive que... Eu falei, não, deixa que eu vou, né? Eu que fiz a merda toda, né? Eu apresentei todo mundo, né? Tava eu, o Valtinho, que eu que apresentei, o Marcos Frota, que chamou a Carol, que botou ela na roubada. Coitado, não tinha nada a ver, perdeu o evento. Perdeu o evento. Ah, não da foram? Gaster. Claro que não, cara. Meu. Não tinha como. Aí eu fui pra delegacia, cara. A quinta DP é ali pertinho do Santos. É no centro da cidade. Cara, fui pra quinta DP, cara. Sei lá, isso aí era 8h30 da noite. 8 horas, 8h30. Cara, fui pra delegacia, o Valtinho, parceiro pra caramba, foi comigo. A gente tava ali já na roubada, né? Foi comigo pra delegacia. Cara, demorou, cara, aquilo lá, cara. Eu fiquei pra depor. Aí depois eu fui chamado pra o juiz e o cara, o estelionatário. Sim. Muito engraçado, cara. Aí, cara, o juiz me perguntando, cara. Eu falando tudo, cara. Eu lembro o juiz, teve uma hora que ele não aguentou, né? Ele começou a rir. Porque eu cheguei, eu sou muito sincero, cara. Eu falei, cara, eu falava assim, o juiz fazia as perguntas, eu falava, cara, esse maluco fez isso. Falava assim, eu falei a verdade, nua e crua, né? E o cara, o juiz, cara, teve uma hora que ele deu gargalhada, cara. Porque ele não aguentou a história. De tão engraçada que era.